Shabbat Shalom, boa noite, que bom ter você aqui no canal Teologando com o Bispo Daniel. Estamos hoje adentrando ao quarto Shabat de 2026 e conforme anunciamos desde o primeiro Shabat, inauguramos aqui no canal uma nova série, a série que vai abordar exatamente este tema, o Shabat, o dia do descanso, o dia de refletirmos sobre Deus, honrarmos a Deus, honrarmos a palavra de Deus, honrarmos a família que Deus nos deu. Nossa caminhada inicial tem percorrido dia a dia da criação. Como hoje é o quarto Shabat do ano, estamos por ensinar sobre o quarto dia da criação. Portanto, convido você a se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Convido você a soltar aquele joinha, aquele like, caso o vídeo lhe seja abençoador. E compartilhe para que mais alguém aprenda sobre criacionismo, sobre o Bereshit, Gênesis, sobre o início de todas as coisas. Afinal de contas, de onde veio o homem? Como ele nasceu? Quem criou o homem? Para onde estamos indo? Quem está no controle de tudo? Venha aprender sobre isso com o bispo e multiplique este ensinamento a outros a quem você quer o bem. Convido a abrir a palavra do Eterno no Bereshit, Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo número 14. Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 14, está escrito assim: Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Preste atenção nisso. Sinais, estações, dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Perdão. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Bom, vamos aprender da maneira correta. Olha o que eu ganhei de presente do meu filho no nosso amigo oculto de virada de ano. Sim, uma Torá. E olha que interessante e quanta coisa estou aprendendo aqui por comentários de rabinos com uma teologia densa, forte. Temos aqui os escritos em hebraico e temos aqui os escritos vindo da direita para a esquerda. O que precisamos aprender? Normalmente, nossa mente, com uma cultura ocidentalizada, costuma tratar como sendo o primeiro dia da semana a segunda-feira, o que é um erro. O primeiro dia da semana é o domingo.
Então, quando há 4 semanas atrás nós falamos sobre o primeiro dia, nós falamos sobre o domingo. Depois falamos sobre o segundo dia, nós falamos sobre a segunda-feira. Quando falamos semana passada sobre o terceiro dia, nós falamos sobre a terça-feira. E hoje, ao abordarmos o quarto dia, estamos abordando a quarta-feira. Então, primeiro dia, domingo. Segundo dia, segunda. Terceiro dia, terça. Quarto dia, quarta-feira. O que podemos aprender e ensinar aqui no texto de Gênesis? Em primeiro lugar, estamos falando do Deus que governa o tempo, governa as estações, governa os dias e governa os sinais. Então, estamos falando de um Deus que governa tudo e governa todos. Estamos falando de um Deus que nunca, jamais perde o controle. O que Deus criou, afinal de contas, no quarto dia? Deus criou o tempo. Deus criou o Cronos. Veja bem, Deus estabelece luzeiros, um maior que governa o dia, um menor que governa a noite, e Deus cria as estrelas. E aqui é um golpe fatal contra todos aqueles que querem acreditar divindade ao sol ou à lua, chamando o sol de Deus, chamando lua de deusa. Por quê? Deus nem menciona o nome sol ou lua no ato da criação. Ele chama de luzeiros, um maior, outro menor. Ele os estabelece e os dá função. Aqui já quero que você aprenda. Deus também nos estabeleceu e Deus também nos deu funções. Vamos entender juntos uma questão extremamente importante. Deus cria luminares no quarto dia, mas não criou deuses, e eles não são deuses. Deus os cria para servir ao propósito de Deus, para que haja ordem no planeta, na criação, e para que a vontade de Deus fique bem estabelecida e devidamente consolidada. Aqui, o Criador, o Eterno, nos ensina um fundamento muito importante. O tempo não manda em Deus. É Deus quem governa sobre o tempo. Deus não se atrasa. E Deus não corre para que alguma coisa aconteça. Tudo já está pronto na perspectiva divina. Nós estamos processualmente vendo acontecer. Todavia, Deus já criou tudo. Em segundo lugar, o texto afirma para nós que Deus ordena que haja luminares no firmamento. Quer dizer que não havia antes. Foi Deus quem colocou eles lá, pelo poder da palavra. Devemos observar que Deus quis deixar claro que há separação entre dia e noite. Então, o dia não é igual à noite, a noite não é igual ao dia. Então, há um propósito para o dia e há um propósito para a noite. E nós temos que entender isso e nos submeter a isso, porque esta é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Diz ainda que eles devem ser sinais para estações, para dias e para anos. Quer dizer, Deus cria o sol, Deus cria a lua e os coloca como sinais. Sinais para Deus? Não, sinais para mim e para você. Deus está nos orientando que se nós entendermos que devemos ler o Bereshit, Gênesis, e entender que só existe uma via pela qual o mundo veio a existir, é a via do criacionismo. Deus criou tudo. E se observarmos o processo criacionista de Deus,
e entendermos que temos que observar as coisas que Deus criou, nós também iremos conseguir ter sinais e obter respostas e entender o que vem acontecendo de tempo em tempo, na medida que Deus quer que venhamos a entender. Em terceiro lugar, este texto destrói todas as bases do paganismo. Porque o paganismo quer colocar o sol como Deus, e ele não é. Ele quer colocar a lua como deusa, não é. Ele quer colocar as estrelas como destino, não é também. O que Moisés escreve quando Deus ordena que ele anote a Torá, escreva, registre a Torá a partir do Bereshit, a partir de Gênesis, é que, na verdade, o governante de tudo é Deus, que estabelece os luzeiros, os luminares, tanto o maior quanto o menor, para que eles sejam sinais de governo, governando o dia, governando a noite, mas estabelecidos por Deus. Deus os colocou lá. Deus deu a eles poder de iluminar. Deus deu a eles poder de se comunicar com o lado de baixo. É o governo de Deus explícito aqui no livro do Bereshit, no livro de Gênesis. O texto nem chama Sol e Lua pelo nome, apenas de luminar maior e de luminar menor. É o mesmo que Deus estivesse dizendo alguma coisa assim, não deem nome de Deus ao que eu chamei de lâmpada. Sim, quando você trata, ou quando alguém trata o sol como Deus Sol, está tratando uma lâmpada como Deus. Está tratando algo que Deus criou como se fosse Deus, e não é. Em quarto lugar, Deus organiza o tempo. Ele cria o tempo e ele organiza o tempo. Ele põe ordem no tempo. O que Deus diz é que ele estabelece, ele cria esses luminares pelo poder da palavra, e o que ele quer é que eles tenham uma função clara e específica. Eles são para sinais, eles são para estações, eles são para dias, eles são para anos. E veja o quanto isso é verdadeiro. Como que bons astrônomos conseguem ler sinais a partir dos astros celestiais. E eles conseguem porque Deus estabeleceu estes astros para esta finalidade. Porque a astronomia é uma vertente da ciência que exige grandes estudos, grandes esforços, que é composta por grandes estudiosos. Por que ela consegue fazer determinadas leituras? Às vezes, antecipar-se ou quase antecipar-se a determinados eventos. Por quê? Só tem uma resposta. Porque quem criou o Sol, a Lua, as estrelas, os fez, dando-lhes uma missão. Vocês serão para sinais. E eles leem os sinais e conseguem emitir previsões. Vocês serão para estações. É por isso que o homem consegue governar a agricultura, o plantio, a colheita, através de quê? De 4 estações. Porque essas estações existem pela vontade de Deus. E Deus ordenou que elas fossem governadas pelos luminares. Marés que são afetadas por movimentos ou por tamanho da lua, sim, mas quem ordenou isso foi Deus. É por isso que acontece. E é por isso que nós conseguimos fazer a leitura. Porque Deus quis que fizéssemos. Não há mérito em nós. Todo mérito é do Senhor. E então os dias são governados assim. O sol nasceu, o dia nasceu. O sol se pôs, o dia acabou e começou a noite. E os anos também, os meses também, de 12 em 12. 12 horas para o dia, 12 horas para a noite, 12 meses para o ano. E assim funciona. O que isso significa, e vale a pena ressaltar para nós hoje, é que Deus é Senhor do tempo.
é Senhor das estrelas, é Senhor do sol, é Senhor da lua, Ele é Senhor das estações, Ele é Senhor do calendário, Ele é Senhor das colheitas, Ele é Senhor do plantio, Ele é Senhor da história, Ele é Senhor de tudo o que acontece debaixo da terra, em cima da terra, nas águas e nas águas debaixo da terra. Ele é quem comanda e governa tudo. Nada chega antes da hora e nada chega atrasado. Nada passa do ponto e nada foge do controle de Deus. Hoje é o tempo de nós nos prepararmos para aprendermos sobre o Shabat e absorvermos a bênção que Deus tem para nós, para a nossa mente, para a nossa saúde mental, emocional, espiritual, para a saúde da nossa família, a partir do Shabat, um tempo que Deus estabeleceu, e ele não é no domingo, ele é das 18 horas da sexta até as 18 horas do sábado. Porque, na verdade, quando dá 18 horas na sexta, já é Shabat. E é isso que nós temos que aprender, a fazer uma transição de mente e compreender o que Deus quer. E então seremos alvos de grandes bênçãos de Deus sobre nossas vidas. Você não está atrasado. Você está no tempo de Deus. Veja bem que quando fala das estrelas tem uma quebra de orgulho incrível. Por quê? O texto quase de passagem diz, e também fez as estrelas. O que eu quero dizer com isso? O universo que assusta cientistas, o universo que é alvo de especulações e mais especulações de grandes cientistas, bons cientistas, excelentes cientistas, verdadeiros cientistas, homens estudiosos, inteligentes, capacitadíssimos. Este universo que o homem não consegue compreender. Deus tratou essa frase, essa passagem assim, e fez também as estrelas. Imagine o homem tentando compreender quantas estrelas existem. E quando ele acha que vai compreender, ele descobre que tem mais uma galáxia que é acompanhada por mais 4 galáxias e ele perde as contas das estrelas. E Deus simplesmente manda Moisés escrever. E fez Deus também as estrelas. Imagine o poder de Deus. Isso também revela o tamanho de Deus. Isso também revela como nós somos pequenos. Isso também revela que devemos ter segurança e confiança no Criador, não em nós mesmos, e não confiar em nossos méritos. Deus avalia e Deus conclui, foi bom. Ele viu que era bom. Deus aprovou, então ninguém pode desaprovar. Deus estabeleceu, então ninguém pode revogar. O quarto dia vem nos ensinar que o tempo não nos domina. O quarto dia veio nos ensinar que a criação não nos governa. O quarto dia veio nos ensinar que o futuro não é uma ameaça. O futuro, ele é um ponto, um lugar onde Deus nos aguarda para um grande encontro e um grande momento. É um destino seguro nas mãos daquele que criou tudo e todos. Eu quero encerrar e eu quero fazer algumas reflexões episcopais, pastorais, sacerdotais com você neste Shabat. E, se possível, assista o Shabat com a sua família. Espelhe isso na televisão, reúna a família, pegue a Bíblia, leia. Estamos nos aproximando de 20 minutos agora. O que são 20 minutos? Nada. Mas muito pode se aprender aqui. Reúna sua família e venha aprender o Shabat com o bispo. Eu tenho certeza que será salutar para toda a sua casa. Vamos entender o seguinte. É possível que você esteja vivendo uma noite muito longa. Eu digo é possível não como quem trabalha com conjecturas ou teorias ou frases de efeito. Eu já vivi noites longas que pareciam intermináveis. Isso pode estar acontecendo com você. Parece que a lua chegou e que o sol nunca mais volta. É possível que
você não consiga ver o poder do nascer do sol. Que tudo para você esteja escuro. Que você esteja afundado em uma depressão, lutando contra ela, sem forças, dominado por ansiedade, controlado por pensamentos altamente negativos, desistido e querendo desistir. É possível. Mas entenda uma coisa, o mesmo Deus que colocou o sol lá no céu, ele é o mesmo Deus que determina quando este sol vai brilhar na sua vida, no seu casamento, no seu emprego, nas suas finanças, nos seus sonhos. Ele é o mesmo Deus que determina quando a noite longa termina e chega a manhã linda, a manhã de primavera, a manhã de verão, a manhã de brilho, a manhã de cores, a manhã de cura, a manhã de alegrias. É esse mesmo Deus quem dá ordem para que o espírito opressor se afaste de você, para que a depressão saia e para que venha um tempo de alegria na sua cabeça. A noite vai acabar, o dia vai voltar e o sol da justiça, Jesus, vai brilhar sobre você. Creia nisso. Receba essa palavra no seu coração e que Deus abençoe você poderosamente. Bendito sejas tu, Deus Adonai, Deus eterno, que nos deu o Shabat para descanso, para nos lembrarmos do Senhor, para honrarmos o Senhor, para honrarmos a palavra do Senhor, para honrarmos a criação, para honrarmos a família. Nós nos rendemos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Shabbat Shalom, beijo no seu coração, acompanhe nossa série do Shabat e nossas outras séries no canal Teologando com o Bispo também.